Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Portando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar uma coisa sobre o fundo imobiliário KNCR que tem realmente muito poucas pessoas percebendo. Então, na verdade, o KNCR ele é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele investe em vários CRIs e ele é gerido pela Quineia, que é considerada por muitos uma das melhores gestoras da Bolsa de Valores. E na verdade, o preço atual do KNCR está extremamente interessante. Só que tem um fato muito importante que está fazendo muita gente não investir no KNCR, mesmo o seu preço estando muito interessante, que é o fato dos seus CRIs estarem atrelados ao CDI. E muito provavelmente, com a queda da Selic, o CDI obviamente também vai cair, e isso vai gerar menores rendimentos no KNCR. E basicamente, nesse vídeo daqui, a gente vai calcular realmente quanto que os rendimentos podem cair com a queda da Selic e tentar entender se mesmo com a queda da Selic, isso vai ser um bom investimento. Investir num fundo imobiliário atrelado ao CDI vai ser um bom investimento ou não. Então, basicamente, falando um pouco sobre esse fundo imobiliário, o KNCR é um fundo extremamente antigo na Bolsa de Valores. Atualmente ele tem quase aí 6 bilhões de reais de patrimônio, 5,75 para ser um pouco mais exato. Ele vem pagando no valor patrimonial uma taxa de CDI mais 2,52% ao ano. E na verdade a gente vai ver que como ele está descontado frente ao seu valor patrimonial, essa taxa aqui acaba subindo bastante, o que está fazendo o KNCR estar num preço extremamente interessante. Então, basicamente, conforme a gente consegue ver nessa tabela aqui, onde está alocado o patrimônio do KNCR, onde efetivamente ele está investindo. E aqui a gente consegue ver que quase 98% está atrelado a CRIs que estão atrelados ao CDI. Ele tem também um pouco em IPCA, um pouco em Caixa, mas a grande maioria são de CRIs atrelados ao CDI. Lembrando que muito provavelmente o CDI pode acabar caindo aí aos próximos anos, é o que tudo indica que deve acontecer. Então agora sim, a gente vai começar a fazer uma análise de sensibilidade e tentar descobrir quanto que os rendimentos do KNCR podem cair com a queda da Selic, mas antes de tudo, se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação aqui do canal. Então, na verdade, esse fundo imobiliário, o KNCR, ele vem sendo cotado ali muito próximo dos R$ 94. E aí bem descontado frente ao seu valor patrimonial, que é muito mais por volta de R$ 100. Atualmente, esse fundo negocia a um P sobre VP de 0,93, o que mostra que pode ser uma grande oportunidade, principalmente para um fundo imobiliário de papel que não tem nenhum problema de default dos seus CRIs. E na verdade, se a gente fizer uma conta aqui e olhar nessa tabela que a própria gestora do KNCR, a própria Quineia, acaba divulgando, a gente consegue ver que quanto mais cai a cotação, maior a taxa que a gente vai realmente receber por estar investindo nesse fundo imobiliário. Então, na verdade, aqueles R$ 2,52 a gente só vai receber, na verdade, se a gente investir no valor patrimonial. Como ele está bem descontado frente ao seu valor patrimonial, quase 7% abaixo, essa taxa aí acaba subindo bastante. E atualmente, para quem investir nele, aqui é um valor muito próximo de R$ 93,50, que é um valor muito próximo do que ele vem sendo cotado. Fora a taxa de administração, a pessoa ela vai receber um spread de 3,58%. E agora a gente vai fazer aquela nossa análise de sensibilidade. Então eu vou mudar aqui para o Excel para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Então basicamente aqui a gente tem a Selic, que está atualmente em 13,75%. E o que vai acontecer com o dividend yield desse fundo imobiliário se a Selic for caindo até 8%? Então aqui a gente vai analisar cada um desses cenários. E aqui vale destacar também que eu acho muito difícil a Selic acabar caindo abaixo de 8%. Aquela Selic de 2, 2,5 que a gente viu lá em 2020 realmente é irreal e muito dificilmente vai voltar a existir, mas para os próximos anos a chance é quase certeza que não. Então, na verdade, o CDI, que é, na verdade, o quanto está atrelado aos CRIs do KNCR, é, na verdade, a Selic menos 0,1. Isso daqui é a conta básica para chegar no CDI. E aqui a gente tem nosso spread de crédito, o quanto a gente estaria ganhando acima do CDI, investindo no KNCR no preço atual, que é o valor de 3,38% que eu mostrei lá naquela tabela.
Então, atualmente, o dividend yield do KNCR ele vai ser basicamente o CDI mais o spread que a gente está comprando no momento atual. Então, isso daqui, fazendo essa conta, a gente vai chegar no dividend yield de mais de 17%. E conforme a Selic vai caindo, o nosso dividend yield vai caindo para 16, para 15, para 14, para 13, para 12, para 11. Então, mesmo num cenário de Selic extremamente baixa, o KNCR ainda vai estar pagando mais do que 10% de dividend yield, o que mostra que ele é um fundo muito resiliente. E aqui vale também uma outra comparação muito importante, que é o CDI menos o imposto. Muita gente investe aí no CDI achando que vai receber aqueles 13, 14% que a gente vê atualmente, quando na verdade não é bem assim, porque você tem uma alíquota de imposto que você paga sobre o seu rendimento, que vai de 22% até 15%, dependendo do tempo que você fica investindo. Então aqui a gente vai usar a alíquota de 15%, que é a menor alíquota possível, e a gente vai ver qual que seria a diferença entre o CDI já com o imposto e o dividend yield do KNCR. Então aqui a gente consegue ver que o CDI com o imposto acaba caindo bem mais do que o dividend yield, porque obviamente devido aí às contas matemáticas, o CDI acaba caindo mais devido a essa parcela fixa do spread. Então, na verdade, quando a gente consegue ver a diferença entre a rentabilidade de investir no CDI e de investir no KNCR, atualmente essa rentabilidade fica ali muito próxima a 46%. E com a queda da Selic, você obviamente vai recebendo mais valor quando comparado ao CDI já tirando o imposto. O que mostra que, na minha opinião, esse rendimento acaba sendo muito interessante. E por mais que a Selic acabe caindo, você ainda vai receber mais do que 10% de dividend yield e bem mais do que só investir no CDI. E por isso que eu acho, na minha opinião, que o KNCR pode ser uma opção muito interessante para o investidor. Gente, esse vídeo vai chegando ao fim, um forte abraço e até o próximo vídeo.